Olá pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula do nosso projeto Sementes das Ruas, o nosso projeto Oficina de Grafite. Oficina de grafite para todo mundo, independente da idade, da condição social. Arte grafite é para todo mundo, tá ok? Pessoal, é o seguinte, na aula anterior, vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia estar falando um pouco sobre as tags, né? Sobre os termos comuns do nosso meio da arte urbana, do movimento hip hop, e também vou passar alguns exercícios, porque eu sei que é complicado essa questão do domínio da lata spray. Às vezes você sem querer, você aperta muito forte, o jato sai muito forte, sai muita tinta, ou se você aperta rápido demais, sai pouco. Então, assim, isso é questão de exercitar, de domínio da lata. Então, quanto mais você exercitar, melhor, tá? Pega o muro aí da sua casa, um mural, pega uma geladeira velha, fala, não, vou dar uma cara legal, deixar super estilosa a minha geladeira. Então, assim, treino, treino, treino. Essa é a dica para vocês estarem fazendo durante esses processos aí. Vamos falar sobre tag, né? É muito comum vocês ouvirem falar, põe aí, mano, qual a sua tag? A tag nada mais é que a sua assinatura. Aí as pessoas que não entendem podem achar que é alguma coisa ruim, né? Já marginalizam o nome tag, né? Então tag se escreve assim. T-A-G. Se escreve tag, né? Tag, mas se lê tag, né? Assim, né? A tag, ela é o quê? Então, ela é a assinatura. Ou seja, ela é o nome que o grafiteiro ou grafiteira, né? Usam nas ruas. Importante. Vão começar a fazer rolê, né? Rolê é um termo muito usado também. Então, vamos falar aqui. Vocês vão começar a fazer rolê, né, que é sair com a sua crio, depois eu vou falar o que é crio, para fazer uns grafites, né? Essa vibe de fazer rolê é muito legal. Eu faço direto os meus rolês e sinto falta de fazer rolê, porque é aquela coisa meio que do improviso, você sair sem saber onde você vai grafitar, se a pessoa vai deixar ou não, é bater nas casas, é sair fazendo um rolê com o pessoal e conseguir os muros, né? Então, isso significa rolê. Mas falando sobre a tag, ela é assinatura. Todo mundo que vai começar a fazer os rolês, vai começar a fazer os grafites, precisa definir uma tag. Por quê? A tag é o que dá a identidade para o grafiteiro. Um exemplo. Minha tag. Às vezes a pessoa nem sabe se eu sou... Se eu falo a minha arte que está na rua, né? Se quem fez é uma mulher ou um homem ou como é, mas elas conhecem a minha tag, então eu falo, pô, aquela arte é do Groli ou da Groli, porque já me chamaram de homem várias vezes, acharam que eu era um cara, porque não me conheciam. Então a minha tag é assim, ó, é um G. Eu gosto de estilizar um pouco, né? Que é o estilo Wild Styler, que daqui a pouco eu vou estar falando. Então essa linha mais reta. O meu O, ele é assim, e ele vem com um traço que emenda aqui. E aí aqui o meu L, ele é só mesmo 2 risquinhos, LL. E o I, eu gosto disso, bem grande, que é o ponto. Então, essa é a minha tag, Groli. Cada um, pensa aí de repente, no caso aqui é o meu sobrenome, meu nome é Marilena Groli. E aí eu uso o Groli como minha tag e é o meu nome artístico, que eu uso tanto nas minhas pinturas em telas, como nos meus murais de arte urbana também, tá? Então a tag nada mais é que isso. Rolê, o que que é? Rolê é o conhecido como os corres. Os corres. Então vou fazer um rolê, vou fazer uns corres com os amigos. E é o quê? Rolês, a maioria não significa que são todos, tá? A maioria é de improviso, ou seja, você sai para pedir muro, para pedir mesmo muro. Em Bonito mesmo, uma vez eu cheguei a pedir 7 muros, aí ganhei um, consegui ganhar um. Enquanto eu não ganhei um muro, eu não desisti. E é bater na casa mesmo, é chegar com a cara limpa e tentar convencer a pessoa a te dar o muro. Então isso é um rolê. Outra coisa, existe esse termo aqui, vocês vão ouvir muito também.
A maioria dos termos é escrito em inglês. Por quê? Porque eu já disse lá, né, naquela primeira aula, vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre a história? Que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, na realidade, assim, em Nova York, CRIO é o grupo de grafiteiros que gosta de sair junto para fazer um rolê. No meu caso específico, eu não tenho uma CRIO, eu faço parte de um grupo de grafiteiros de São Paulo, né, de uma agência, porém, eu tô com todas as CRIOs. Eu gosto de grafitar com a geral, com todo mundo, tá? Mas tem grafiteiros, um exemplo, que se unem 3 ou 4 pessoas e normalmente eles gostam de sair em grupo para grafitar, por quê? Porque você consegue jogar a sua tag em mais muros. Um exemplo, vamos supor que nós somos 5. A minha CRIO tem 5 grafiteiros. Enquanto eu estou fazendo um grafite, um rolê aqui no bairro, de repente a minha CRIO está esparramada em vários locais. Ah, tem um viajando para São Paulo mandando um grafite lá, tem um grafitando outro bairro, mas todo mundo vai assinar a mesma tag. Então, normalmente, quando é uma CRIO, eles combinam uma tag. Vamos supor, insano. Ou insanidade, insanidade eu acho muito forte, eu acho muito cara de arte urbana. Insanidade. Essa vai ser a tag da minha CRIO, então eu já não vou usar mais o Grolli. Se eu topei divulgar o nome insanidade como a minha tag, vou assumir ele, eu vou começar a assinar insanidade, ainda que eu coloque o Grolli, mas o insanidade ele tem que crescer. Então ele vai ser a minha identidade, ou seja, ele é a identidade da nossa CRIO. Tá? É claro que eu vou colocar o insanidade com letra Wild Styler, que não vai ficar assim. Eu coloquei aqui só para vocês visualizarem, tá? Então, a CRIO nada mais é que um grupo de grafiteiros. Só que é um grupo de grafiteiros que fazem os rolês juntos ou separados, que assinam a mesma tag, que divulgam essa logo, como se fosse uma logomarca deles. Porque tem aquela questão também de dominar espaço, né? Enquanto mais áreas a minha tag da minha CRIO tiver, mais moral eu tenho no meio urbano. Porque o meio urbano, ele é uma família muito complexa e, para quem não entende, até complicado. Eu mesmo fiquei 3 anos grafitando sozinha no meu cantinho, sem nunca ter atropelado um picho, sem nunca ter atropelado um grafite, porque eu queria conquistar a família da rua. E para isso você precisa provar que você é ético e que você merece estar entre a família da rua. Então, eu consegui conquistar essa família através da minha ética, que eu mantenho até hoje, ao longo desses quase 30 anos de rua. Então é isso, tá? Crio o grupo de grafiteiros. Um termo também que é muito usado, é muito usado esse termo, persona. As pessoas falam, pô, e aí, qual que é o teu persona? Persona, na realidade, é o grafite que te dá mais identidade. No meu caso, a jacaroa. A jacaroa é um persona muito forte meu. O cara tucano é um persona muito forte meu, porque quando as pessoas veem ele, associam imediatamente ao meu nome. Então é aquele persona, ele é um personagem que você costuma jogar em vários muros. A maioria dos grafites que você faz, você está colocando o persona, tá? Então persona é um personagem, ou seja, o desenho principal, tá? Ele é o desenho principal do grafiteiro. Outro termo que é comumente usado, eu estou colocando só os básicos, tá, gente? Quer aprofundar? Coloca lá, termos comuns no grafite. Vocês vão achar centenas, são muitos. Outro termo muito comum usado também no movimento dos grafites, do hip hop, é o termo writer, que na realidade são os escritores, tá? Vocês já perceberam? São os escritores. Vocês já perceberam que, na realidade, tem muitos grafiteiros, principalmente pessoas que estão começando no grafite agora, que não trabalham muito com persona, né? Com os personagens. Trabalham muito com letra, tipo letras. Então, são os writers, ou seja, são os escritores. Trabalham com as tags ou trabalham com palavras de motivação. Normalmente, a maioria das vezes, não sempre, tá? A maioria das vezes, as escritas, elas são difíceis de entender, porque elas entram no estilo que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Wild Styler, que é
estilo selvagem, tá? Então, o objetivo desse estilo é a pessoa não entender facilmente o que está escrito ali mesmo. Mas, normalmente, as escritas são frases de motivação, são coisas legais, são as tags, são as assinaturas, tá? Então, normalmente são isso, apesar de algumas vezes ter algumas palavras mais agressivas, mas em 90% não são, tá? E para entender o que está escrito, é preciso entender o estilo Wilde Styler, que eu já vou falar para vocês. E vocês que estão fazendo a oficina, é muito importante entender, muito importante conhecer, saber que existe, tá? Então, de termos, a gente vai estar falando só esses aqui mesmo, tá? Tem centenas, mas a gente vai falar só desse, porque eu quero falar para vocês sobre o Wilde Styler, tá? O seguinte, se escreve assim, eu vou escrever até de vermelho aqui, para vocês saberem como se escreve. A maioria dos termos, eles são escritos em inglês, tá? Wilde Styler, ou seja, estilo selvagem, né? Pessoal, um termo muito comum usado no meio do grafite é o Wilde Styler. O Wilde Styler, como eu disse anteriormente para vocês, a maioria das palavras são escritas em inglês, tá? Porque o grafite começou lá em Nova York, então os termos, a maioria estão em inglês. Significa estilo selvagem, tá? Estilo selvagem é uma forma de letra, são letras o mais estilizadas possíveis. Quanto mais estilizada, né, e de menor entendimento do público leigo, entre aspas, né, que não conheça, melhor. Significa que o resultado está legal, entendeu? Então, quanto mais deformada a letra, ou mais estilosa a letra, mais estilo selvagem, tá? Um exemplo, eu trouxe aqui impresso das dezenas de alfabetos que existe na internet com essas fontes Wilde Styler. Ou seja, essas fontes Wilde Styler, elas estão disponíveis na internet, tá? Tem disponível. Então é muito fácil conseguir. Coloca na busca lá Wilde Styler, como eu escrevi ali, né? Alfabeto. E aí vai aparecer vários. Escolham, vocês principalmente agora que vocês vão criar a tag de vocês, né? Escolham um tipo de letra que vocês de repente vão curtir, que vai ter mais a ver com vocês. Em cima desse alfabeto, criem a letra de vocês. Um exemplo, essa minha fonte aqui também tem na internet, tá? Eu só dei uma exageradinha no formato do Ox, formato meio de caixão, eu acho massa. Mas assim, e esse pingo mais acentuado, porque na realidade esse pingo na fonte que eu tirei, ele é assim, o I é assim, e ele é só um xizinho pequeno assim, ó. Ele é assim, mas eu já, entendeu? Você pode criar em cima da fonte que você vai achar lá para criar a sua tag. Então assim, normalmente essas fontes, esses alfabetos, eles têm todas as letras, olha. O A, o B, o C, e todos nesses estilos, ó. E de repente, um exemplo, olha esse ponto. Esse ponto é uma estrela. Estou fazendo a frase aqui, o Wilde Styler, vou fazer isso aqui. Isso é um ponto. Um exemplo, a estrela é um ponto, mas eu posso criar, independente de ter escolhido um alfabeto, eu posso criar um tipo de ponto para dificultar ainda mais a leitura do que eu escrevi. Eu posso chegar e fazer isso. Isso é o meu ponto, desde que você consiga repetir. No caso aqui, eu vou ter que olhar, mas eu consigo repetir, parecido. Mas deu para ter uma semelhança, então eu consigo repetir. Então, todas as vezes que eu for usar o ponto, eu vou usar isso. Aí vai ser uma coisa de identidade sua, tá? E as variações, elas são infinitas. É só para vocês saberem que isso existe e que isso é muito comum, e de repente vocês querem entender o que está escrito numa pichação ou na tag de alguém, vocês não conseguem ler o que está escrito, ou alguma frase, né? Tirem uma foto, vai para a internet, pesquisa e tenta decifrar. Isso é uma brincadeira interessante, eu já fiz muito, e você vai aprendendo a decifrar o que está escrito nas ruas, porque na realidade, tanto o grafiteiro quanto o pichador, isso são o quê? Isso são expressões humanas, né?
São diálogos que alguém está tentando passar com você. Então, no caso, o grafite, ele tem autorização, a pichação não tem autorização. É só, ambos são expressões humanas, são diálogos, são conversas. Então, assim, é a necessidade que o ser humano tem de se expressar. Só que um é autorizado e o outro não. É só isso. Então, é importante, de repente, vocês que estão fazendo a oficina de grafite, conhecerem um pouco mais sobre o Weird Styler, conhecerem sobre o estilo selvagem, sobre as fontes, os tipos de letras que tem na internet e as escritas, né? Pesquisem lá Wright, os escritores, vocês vão ver que vocês podem, na realidade, mesmo não tendo persona, criar uma linda arte só com a escrita de vocês, com a tag de vocês. É isso aí. Pessoal, agora que vocês já sabem que existem os termos mais comuns no grafite usado nas ruas, que existem as fontes, né? Dezenas de modelos de fontes para vocês estarem olhando para criar a tag de vocês, tá? Com uma forma mais estilosa, mais com a cara de arte urbana, mais com cara do movimento hip hop. Então pesquisem e, ó, tarefinha aí de casa, viu? Criem a tag de vocês. Criem uma assinatura bacana que seja uma identidade legal para vocês usarem. Agora a gente vai passar para uns exercícios que são importantes para domínio da lata, tá, pessoal? O seguinte, eu vou estar trabalhando com preto, tá? Só para vocês conseguirem identificar melhor o traço. Vocês vão pegar uma caneta normal, uma caneta comum, ou um giz, no caso, se vocês tiverem, um pedaço de carvão, qualquer coisa, e vão escolher pegar um suporte. No caso aqui eu vou trabalhar em cima desse papel craft mesmo, tá? Gente, quando é exercício, façam igual eu fiz, ó. Eu virei o papel craft ao contrário, tá vendo que aparece ainda as linhas daqueles nossos exercícios lá para mostrar os tipos de caps, os traços? Então usa os dois lados do papel, tá? Economiza e é bacana vocês estarem, né, protegendo o ambiente ao invés de estar fazendo tanto lixo. Usem o máximo os suportes que vocês conseguirem, tá? Exercício número 1. A gente vai fazer uma linha reta. Se vocês acharem mais fácil fazer uma linha reta usando a régua, beleza. Se não, faz direto. Número 2. Vamos fazer uma linha ondulada, tá? Exercício número 3. Depois vocês vão fazer com spray em cima dessas, tá? É para estimular a coordenação motora de vocês. Vamos fazer uma linha traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Vamos fazer uma linha estilo zigue-zague. Zigue-zague é uns mais alto, um mais baixo, mas vamos fazer. Vamos fazer bolinha, círculo. Círculo é legal, tá? De vários tamanhos. Círculos pequenos, círculos grandes, círculos médios. Vamos fazer algo que é muito comum, principalmente na minha arte, né? E é importante vocês fazerem, usarem como exercício, que são espirais. Espirais é algo bem interessante para vocês usarem como exercício, porque tem um espaço, né, que é legal que tem uma simetria e tal, né? Então é bacana usar como exercício, tá, gente? Vamos usar aqui também a forma do triângulo. O triângulo tem essa coisa de ser um pouco reto. E uma forma aleatória. Agora que vocês já criaram várias formas, várias linhas de diferentes possibilidades de movimento do pulso, né? Vocês vão fazer isso no spray, ou seja, vocês vão tentar passar em cima do spray e criar
criar não. E fazer o mais parecido possível, Não tem problema no início sair fora, pode ser que eu saia fora também, normal, entendeu? Ninguém é perfeito, a gente está em evolução sempre, tá? Se saiu fora, não tem problema. Quanto mais você exercitar, melhor você vai ter o domínio da lata. Lembrando que agora você chacoalha muito. Faz aquele testezinho. Ah, saiu a tinta, então beleza, tá? Para ver se tá saindo só solvente. E aí, cada um vai fazer do seu jeito. Pode começar de lá para cá, pode começar daqui para lá, pode fazer com o braço encostado, se eu tenho dificuldade, pode fazer separado, não tem problema. O importante é que vocês tentem fazer o mais parecido com a linha de vocês. Aqui no meu caso, eu vou tentar fazer o mais parecido. Consegui bater em cima. É claro que eu faço isso há muito tempo, mas vocês vão tentar fazer o mais parecido possível. Se vocês não conseguiram bater em cima, faz outra linha reta e faz de novo, quantas vezes for preciso. Quanto mais próximo você conseguir fazer do que está aqui, melhor o seu traço, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma linha ondulada. Eu estou começando daqui, mas vocês podem começar daqui também. Tanto faz, tá? Um exemplo, eu vou começar desse lado aqui. Ó. Aqui, tá vendo? Saiu um pouquinho fora? Normal, tá? Não tem problema. Vai fazendo, refazendo. Traço ponto. Vocês lembram que eu falei que eu gosto de fazer isso? Que é dar umas batidinhas, ó. Isso vocês usam para fazer o ponto. Perto, ó, uma batidinha. Tá vendo, ó? Quanto mais perto, melhor fica a bolinha, ó. Vocês vão usar isso para fazer o ponto. Então é tudo, bateu, tirou. Como se fosse uma tecladinha, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. E vocês estão vendo que tem um espaço curto. Isso aqui também é um exercício muito importante. Sabe por que isso é um exercício muito importante? Isso é um exercício muito importante, por quê? Porque você precisa começar o seu traço e terminar antes do ponto. Então, esse exercício traço-ponto, ele é muito importante, porque você precisa começar e terminar antes do ponto. Começa e termina antes do ponto, tá? Tem que respeitar o que está pedindo aqui. Um exemplo. Ponto. Traço, ponto. Traço, ponto. Ó, não tem problema não ficar exatamente igual. O importante é o mais próximo possível. Ponto. Então, traço, ponto, traço, ponto. Vocês vão fazendo isso. No caso de vocês, façam várias vezes. O exercício traço-ponto, ele é muito importante, porque você vê que eu começo e eu consigo parar antes de chegar no meu ponto. Isso é importante quando você vai fazer desenho livre, você precisa conseguir parar o traço antes de atravessar o desenho que você não queira dar uma continuidade. Esse exercício aqui também é interessante, ó, que tem a coisa da paradinha, ó. Você pode fazer parando, ó, chego ali e paro, ó. Eu já gosto de fazer assim, ó, chego, paro, entendeu? Mas você pode fazer isso também, ó. Diretão. Pode, tá? Mas pode fazer chega, para, ou diretão. Que o resultado é o mesmo, no caso. Círculo é muito importante, porque círculo normalmente a gente tem dificuldade em fazer. Então, círculo, pessoal, treine muito fazer círculo, tá? Muito. Não tem problema os círculos ficarem tortos, mas façam vários desenhos de círculo. Se não consegue fazer círculo direito, sugestão, ó. Pega alguma coisa circular e façam os círculos, tá? Pelo menos o desenho. E aí tenta fazer em cima da coisa circular. Tá vendo, ó, o círculo com alguma coisa e o círculo da grole, que é quase um ovo amassado, mas não importa. O importante é vocês tentarem bater o spray em cima da linha, tá? Um exemplo. Vamos fazer o pequenininho aqui. Beleza. Ó, vai tentar bater o mais próximo possível, mesmo que saia um pouquinho, não tem problema, tá? Vamos fazer todos os círculos, olha. Se você fizer mais lento, você consegue dominar mais. Só que assim, o traço, quanto mais lento, que eu tinha falado naquela aula lá, mais grosso. Então, se eu fizer mais rápido, ó, ele sai mais fino. Olha a diferença desse traço para esse.
porque eu fiz mais lento. Só que mais lento você tem mais precisão para fazer, tá? Então, aqui no caso eu venho, fecho, né? Fecho o meu triângulo. E aqui a gente vai fazer as espirais, ó. É sempre a mesma técnica. Vocês vão fazer isso. Vou fazer uma rapidinha aqui. E aqui é uma forma aleatória que eu criei. Criar forma aleatória também é muito legal. Um exemplo, vamos supor que eu quero quadricular aqui dentro do meu círculo. Ó. Isso é um exercício legal também, ó. Crio várias linhas retas e vou criar várias linhas ao contrário também. Para criar um efeito de estampa. Tá vendo? Então isso dá para fazer, ó. Por quê? Isso aqui é importante porque você sabe que você não pode passar daqui. Então é um exercício dessa coisa de comece e para, comece e para, comece e para. Então quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai ficar. E você pode brincar também com exercício solto, ó. Não tem nada aqui, mas eu tô a fim de criar algumas linhas aqui no meio ou de trabalhar com o meu spray, independente do que saia. Isso é legal, entendeu? Essas formas abstratas no meio do trabalho grafite é legal. Um exemplo, ó, posso colocar pontos aqui, ó. E quanto mais perto, melhor meu ponto. Tá vendo? Exercícios de pontinhos também a gente pode fazer. Vocês podem fazer... façam dessa forma que eu orientei no início, tá, gente? Façam com a caneta o desenho e depois vão por cima. Por quê? É muito mais difícil você fazer em cima de um traço que já existe do que você criar um traço aleatório como eu fiz. Então, por isso é importante fazer o desenho antes, para depois vocês tentarem fazer por cima do desenho que já tenha sido feito ali. Porque a intenção é melhorar a coordenação motora em relação ao spray, porque o domínio da lata ele é difícil, então ele exige tempo, técnica, desenvolvimento, muita paciência e vontade de fazer. E é aquilo que eu falei para vocês. Olha um exemplo aqui, o ponto. Pertinho, um pouco mais longe, um pouco mais longe. Olha como ele vai esfumaçando. E a fumacinha, que eu adoro fumacinha, ó, quanto mais longe, mais fumacinha ela fica, ó. Tá vendo, ó? Tipo assim, se eu quiser fazer só uma espécie de uma sombra aqui, ó, eu venho só na fumaça, ó. Como se eu pintasse, ó. Fumaça é muito legal. Eu trabalho muito com fumaça quando eu quero dar efeito de profundidade, que é aquela coisa de luz e sombra. Espero que vocês tenham gostado dessa variedade de exercícios que a gente fez. Tá? São os exercícios que são fundamentais e são necessários. Então não adianta vocês quererem fazer um bom trabalho se não exercitar muito, tá, pessoal? Até a próxima aula, tamo junto, um salve ao nosso projeto Semente das Ruas.